tô aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre configurações de notebook ideal para trabalhar com SketchUp com layout. Eu vou apresentar essas informações porque foram uma pergunta de algumas pessoas feita nos comentários dos meus vídeos anteriores, inclusive no vídeo que eu falo sobre projeto executivo, desenvolvido completamente no SketchUp no layout. Então, esse vídeo eu vou mostrar um pouco quais são as configurações básicas do meu notebook e como eu fiz também para melhorar o desempenho dele. Se você não viu o vídeo anterior, me segue lá no canal para ver outros conteúdos também como esse e falar um pouquinho sobre projeto de interiores, que é o que eu gosto de fazer. Meu nome é Cássia Mascarinhas, sou designer de interiores e vamos lá aprender? Então, gente, a gente está aqui agora na tela do meu computador e eu vou mostrar para vocês algumas configurações básicas que a gente deve ter, né, sobre o nosso notebook. Primeira coisa de todas, eu vou aqui com o botão direito do mouse, apertar em iniciar e vou vir aqui em sistema, né, do notebook. Então, a configuração básica aqui é essa, tá? Então, o meu processador é um AMD da Ryzen, tá? Ele tem esse tipo de velocidade e ele é muito bom, eu gosto muito dele. O meu notebook, ele é um Lenovo IdeaPad S145. Não é um notebook da melhor, né, categoria aí e da melhor desempenho, mas ele me atende muito bem. Então, isso é uma coisa muito boa para mim. O que que tem nesse notebook de melhor que eu achei, né? Porque o Lenovo IdeaPad você vai achar com várias configurações diferentes. Mas o meu, em específico, ele veio com o processador do AMD da Ryzen. Ele tem, na verdade, um armazenamento em SSD, então ele tem 256 gigas, tá? De SSD. Ele não veio com HD, ou seja, eu tive que comprar e instalar o HD. Então, por que eu tive que instalar o HD? Para poder deixar o SSD apenas para a desempenho do notebook mesmo, tá? Então, eu fiz isso, que foi muito importante para mim. Então, eu coloquei um HD, acho que de 500, né, gigas, ou de 1 tera, na verdade, acho que foi 1 tera, e ele me ajuda muito em questão de armazenamento de arquivo, tá? Então, eu particionei o HD do meu computador, ou seja, do meu notebook, para isso. Eu vou falar específico do notebook, porque ultimamente eu só tenho realmente utilizado o notebook, então, para mim tá sendo muito mais viável. Em questão da memória RAM, vocês estão vendo que aqui ele tem, né, 20 GB utilizável 17,9, né, que é a capacidade que o notebook aceita. Mas, na verdade, ele veio com uma memória de 8 GB. Atendia a minha necessidade? Atendia, mas começava a travar o meu notebook. Então, o que foi que eu fiz? Consultei um técnico, tá, de TI, e ele foi lá e verificou qual era a necessidade do meu notebook. Gente, toda vez que a gente está com muita dificuldade, uma coisa que a gente não tem habilidade, a gente procura alguém que seja especialista nisso. Então, eu procurei um técnico maravilhoso que me atendeu. Inclusive, ele me atendeu pelo VPN, né? Que é um sistema que você pode mexer no computador de outra pessoa, mas você só pode fazer isso se você tiver segurança com esse técnico. E é muito legal fazer isso, porque ele vai mexer à distância, ou seja, através do sistema VPN, também ligado com o computador ao Wi-Fi. Nesse sentido, ele foi e me indicou eu comprar mais memória para o meu notebook, ou seja, para ele rodar. Então, isso é muito importante. O tipo do sistema dele é de 64 bits, então toda vez que a gente vai instalar algum programa novo, a gente tem que saber isso, né? Se ele é 64 bits ou 32 bits. Não sou nenhum especialista em TI, gente, mas aqui são coisinhas básicas que a gente deve saber. A minha versão do Windows é a versão 11. Eu, particularmente, prefiro trabalhar na versão Windows, não gosto de trabalhar em outro tipo de sistema operacional, porque é muito complicado quando a gente já se habituou, né? Principalmente com esses tipos de configurações básicas aqui. Vou mostrar para vocês aqui a minha tela inicial também. Por quê? Porque é importante a gente manter algumas coisinhas básicas aqui, né? Que é a organização dos seus ícones na área de trabalho. Gente, quanto mais coisas vocês deixam na área de trabalho, pior para o desenvolvimento do seu notebook. Então, pelo amor de Deus, sempre mantenha o computador limpo, tá? Isso é muito importante. Por quê? Lá nas configurações, né, ele vai desenvolver o desempenho do seu computador, ele vai de acordo também com o que você deixa de objetos ou coisas aqui, né? Eu chamo de objetos porque, para mim, a gente tem que entender que cada arquivo desse aqui, ele tem um peso dentro do computador. Então, para mim, ele é como se fosse um objeto, tá?
Então, coisas que vocês podem apagar ou deletar daqui da área de trabalho é importante. Deixa apenas mesmo os atalhos. E aqui dentro do SketchUp tem duas coisas que são muito importantes para a gente fazer no próprio Sketch, tá, gente? Que é bem legal. Primeira coisa, trabalhar com etiquetas, eu sempre indico isso para todo mundo, trabalhar muito bem com etiquetas, porque vocês conseguem verificar o que é que vocês estão fazendo, por exemplo, aqui eu tô com as iluminação desligada, mas eu vou desligar aqui a alvenaria, ó. Todas as paredes vão desligar ao mesmo tempo. Isso é muito importante para que a gente mantenha a organização do projeto. A outra coisa que a gente vai fazer é vir em estilos, tá? E a depender do estilo que você estiver usando, não interessa, mas se você tá usando esse estilo para fazer a modelagem, você vem aqui em editar, e aqui vai na primeira caixinha, tá? No primeiro quadradinho. Você vai desligar os perfis, tá? Por que desligar os perfis? Porque toda vez que eu ligo o perfil, você percebe que ele tem aqui, né, vai engrossar as arestas, né? Ele vai ficar com os perfis todos ligados. Você pode reduzir os perfis para um? Pode reduzir aqui os perfis para um, tá? Mas, de todo modo, vai continuar aqui e os perfis vão estar ligados. Isso vai atrasar, vejam como atrasou, né? E ó como ele fica aqui, né? A vegetação, ela fica assim, ó, em proxy. Então, o que que a gente faz nesse caso? A gente desliga os perfis para justamente ajudar a gente, né, na melhor visualização do projeto e você poder manusear ele da melhor forma possível, tá, gente? Isso é muito importante pra gente também. Outra coisa que vocês podem fazer para amenizar aqui a situação na hora que vocês estão mexendo no Sketch é vir aqui em janelas, preferências, e aqui em OpenGL, na sua suavização das arestas, vocês podem deixar em 0. O que significa isso? Isso significa, galera, que vai ficar aqueles pontinhos, né? Porque linhas são pontos. Então, são, na verdade, as ligações das linhas dentro daqui da sua visualização. Isso não vai interferir em nada na hora do render, não vai interferir em nada lá também na hora que você for passar para o layout, tá? Isso não vai modificar nada, mas vai modificar sim aqui a sua visualização. Você vai ver mais serrilhadozinho, tá? Isso demora um pouco até dele mesmo processar essa informação, mas vocês vão perceber que vai melhorar e muito a modelagem. Então, durante o processo de modelagem, tá vendo? Ficou bem mais assim, ó, serrilhadinho, tá vendo? Vocês vão ver que as linhas não estão retas, tá? Isso aqui acontece porque é realmente a visualização dentro do Sketch. Mas o meu computador, eu rodo nele normalmente, tá? Ou com duas vezes ou com 4 vezes. Nunca deixa em 8 vezes, tá? Por favor. Então, eu vou deixar aqui em 2 vezes para que ele seja melhor visualizado. Gente, é isso para esse vídeo não ficar muito longo. Se você gostou desse conteúdo, dá uma curtida para que a gente possa melhorar ainda mais esse canal. E deixa seus comentários aqui embaixo para que a gente também possa ver quais são as suas dúvidas, o que é que você tem aqui, que você também queira aprender, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo!